Hoje a gente começa com o Hélio Beltrão, já aparecendo aqui no nosso telão. Tudo bom, Hélio? Bom dia para você, bem-vindo. Bom dia, Carol. Hélio, vamos lá para o nosso primeiro tema, que é a proposta para acabar com a escala de trabalho 6x1. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, já encaminhou essa proposta à Comissão de Constituição e Justiça. E aí nas redes sociais, o Hugo Motta anunciou que também será criada uma comissão especial para discutir o assunto e que todos os setores serão ouvidos, com equilíbrio e responsabilidade. Hélio Beltrão, com isso a gente traz aqui a pergunta, primeira do dia. O fim da escala 6x1 é viável para a realidade do Brasil? Carol, essa ideia de reduzir as horas de trabalho na Constituição, na minha opinião, é um tiro no pé gigantesco, porque lei não altera o que o trabalhador produz, mas essa lei está aumentando o salário dele por hora trabalhada por decreto, na marreta. Então o que vai acontecer? Vai aumentar desemprego, vai aumentar algo de informalidade e por isso, inclusive, ferra a Previdência. E em vez de proteger o pequeno trabalhador, vai prejudicar ele e protege quem ganha bem. Ou seja, uma ideia horrível. Coloca aí, Carol, no diário dos melhores momentos do populismo eleitoreiro. Aí, o pequeno empresário, e eu falo do pequeno empresário porque são 90% do total de empresários são pequenos e eles empregam metade da mão de obra. Mas isso vale tanto para o pequeno empresário quanto para o grande. O empresário tem pouca alternativa, então. Imagina o salão de manicure com 6, 7 funcionários, o food truck ali com 4 funcionários. O que eles vão fazer? Vamos lá. Eles vão aumentar o preço? Não vão. Porque se eles pudessem, já teriam aumentado antes. Eles estão trabalhando no preço que é aceito no mercado, não tem como. Eles vão botar o trabalhador na informalidade? Pouca chance, poucos vão fazer isso, porque, inclusive, rola o risco de ser preso por trabalho escravo. Eles vão demitir e contratar alguém mais barato? É exatamente o que vai ocorrer, Carol. O trabalhador que mais tem risco com essa ideia de jirico é justamente aquele que produz menos, aquele que ganha perto do salário mínimo. O empresário, ele não pode pagar mais do que o trabalhador produz, né? Então, o que ele vai fazer? Ele fica obrigado, então, Carol, a demitir, se ele quiser manter o seu negócio vivo. E aí ele contrata outro mais barato, pelo aquele mesmo preço por hora que ele pagava para o anterior. Só que demitir e contratar outro é traumático, custa caro, diminui os negócios, atrapalha o comércio, atrapalha o emprego, né? Causa morte de pequenas empresas, leva para a informalidade aqueles que estão chegando no mercado de trabalho, que têm uma produtividade ainda baixa, que gostariam de ser treinados nas empresas. E nas grandes empresas, o que vai acontecer? Vai ter jornada fragmentada, vai ter contrato de trabalho mais curto, mais precário, vai ter perda de benefícios voluntários que a empresa dá, é tudo um desastre. E nessa PEC, Carol, não se trata só de proibir a jornada de 44 horas. O governo e essa ala populista do Congresso, eles querem reduzir a jornada para 36 horas, mantendo o salário mensal. Ou seja, é um aumento de salário disfarçado de 22%, essas 44 horas que viram 36 horas. Vamos lá, à medida que a sociedade enriquece e tal, a produtividade aumenta, as condições de trabalho melhoram, sobra mais tempo de lazer. É um processo histórico, normal. Por exemplo, a CLT determinava 48 horas na década de 40. Aí, desde a Constituição de 88, são 44 horas. Se o Congresso impusesse um teto de 40 horas agora, ia ser menos pior. Mas ainda assim vai prejudicar o pequeno. Essa ideia continua sendo péssima porque impede que o sujeito trabalhe mais para ganhar mais. Mas tabelar em 36 horas, esperando que não cause enorme prejuízo aos trabalhadores, é sonho, é um pesadelo. E eu ainda acho que é capaz que eles tentem pivotar isso, Carol, para reduzir para 40 horas e aí vão ficar cantando vitória, né? Carol, nosso governo faz jornada 6x1 para afugentar o capital. E o pior é que em anos de eleição um projeto populista assim tem chance de passar. Hélio, e aí a gente olha para o Brasil e também para Portugal com você. Por lá tivemos eleições presidenciais com a vitória do Antônio José Seguro, do Partido Socialista. Ele conquistou mais de 65% dos votos numa disputa em segundo turno contra o candidato da direita, André Ventura. Hélio, é possível interpretar de que forma essa vitória de Antônio Seguro em Portugal
Qual é o recado da vitória da esquerda no país? Pois é, nessa questão das eleições portuguesas, eu quero chamar a atenção para um truque conhecido, que é a tentativa da esquerda de sempre desqualificar o adversário e ficar se colocando como a única corrente política que é democrática. Porque note que o Lula parabenizou o seguro, dizendo que foi uma vitória da democracia. E o Lula, esse mesmo Lula, que desde que assumiu, diz que ele mesmo salvou a democracia no Brasil só porque ele ganhou do Bolsonaro. Então essa estratégia da esquerda de deslegitimar, de desumanizar um adversário político, chamando de autoritário, de fascista, etc., é justamente a impressão digital do sujeito que é antidemocrático, do sujeito que é tirânico. É aquele tipo que só defende a democracia quando o povo vota certo, né? Quando o povo vota naquela opção que ele, que é um elitista manda-chuva, gostaria que votasse. Acontece que com essa desculpa esfarrapada de salvar a democracia, o devido processo legal, o Estado de Direito no Brasil está sendo massacrado, a imprensa voltou a ser censurada, o parlamentar agora é processado pelo que ele fala no Congresso, né? O judiciário driblando a lei americana para intimar cidadão americano. A gente viu muita coisa feia, sempre com essa conversinha. Ai, mas é para salvar a democracia. Então, essa mentira do Lula não cola mais. A preocupação dele não é a democracia, é o poder. Em eleição livre, em geral, vinga a vontade do povo. Eu não sei se esse é o caso do Brasil. Nas últimas eleições, ficou a impressão de que o TSE forçou a mão sobre a direita e deixou a esquerda livre. Carol. Vamos para o nosso terceiro assunto com o Hélio Beltrão. É o projeto de lei que foi apresentado na Câmara que proíbe o acesso de menores de 16 anos a redes sociais. É um texto, Hélio, que prevê que as plataformas devem adotar mecanismos para verificar a idade do usuário e que aqueles entre 16 e 18 anos devem ter contas vinculadas aos seus responsáveis legais. Daí a nossa pergunta, Hélio: o Brasil deve proibir redes sociais a menores de 16 anos? Carol, não, de jeito nenhum. Essa ideia de que o Estado toma decisão melhor que você e eu é primitiva, é arrogante, asfalta o caminho da tirania. Sim, porque no fundo o ímpeto estatal é proibir, é obrigar. A impressão que dá é que em Brasília eles ficam ali matutando alguma coisa nova todo dia para proibir ou para obrigar e tal. No legislativo é assim. Basicamente tudo que eles fazem é proibir, obrigar ou criar novos dias comemorativos e tal. E a liberdade, que é aquilo que fica no meio entre proibir e obrigar, fica esmagada, cada vez menor. É claro, Carol, que ninguém quer ver filho emburrecido, viciado em tela ou coisa pior, vítima de crime virtual. Claro que não. Mas isso é responsabilidade dos pais, é responsabilidade de quem educa a criança, quem educa o adolescente. Os pais é que devem decidir o que julgam mais correto. Inclusive, isso é motor de diversidade, aliás. Imagina se toda criança fosse educada seguindo uma receita única, uma receita do grande irmão, do Big Brother e tal. E é claro que leis que protegem crianças de abuso, protegem crianças de maus tratos, e por parte dos próprios pais, são importantíssimas. Mas aqui a gente está falando, vejam bem, do acesso ou não a redes sociais, que inclusive são fonte de informação, fonte de conhecimento. Isso tem que ser decidido dentro de casa. Sem esquecer que mais importante que o mundo virtual é preciso olhar de perto os lugares que as crianças frequentam no mundo real. O local das maiores violências, inclusive, é o mundo real. Em suma, Carol, na ânsia de coibir o que as redes têm de ruim, essa tal de proibição mata também o que elas têm de bom, que é a socialização com amigos, parentes que estão longe, troca de ideias, acesso à informação. Então, eu espero que o Congresso enterre essa ideia, Carol. Essa foi a opinião do Hélio Beltrão, que volta com a gente na quinta-feira. Hélio, muito obrigada. Bom dia para você. Bom dia, Carol. Até quinta.